os queridos trabalhadores, os frequentadores e a sociedade em geral que seguem o Ivone Pereira, a Casa Espírita, o Centro Espírita Ivone Pereira, em Rio das Flores. Nós temos muita alegria de poder estar nos comunicando com vocês. E ainda não nos está sendo permitida a presença, mas em breve, se Deus quiser, depois da segunda dose, vamos nos reencontrar, nos rever. Ficamos com o compromisso de fazer um estudo, escolhemos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, especificamente a paciência, que é um dos itens estudados, e o nosso tema mesmo, paciência, a ciência da paz. Essa é uma expressão usada por Emmanuel, que ele diz que, entendendo-se a paciência à maneira da ciência da paz, não procures a paz à distância, em vez de que ela reside dentro de ti mesmo. Ela fala desse compromisso, dessa nossa busca pela mansuetude, pela paciência, que guarda muita referência à paz interna, não é? O dicionarista, para definir paciente e paciência, então paciente é aquele que tem, né, a virtude da paciência, né? É alguém sereno, é alguém calmo, é alguém que persiste na realização de um trabalho, é aquele que persevera e aquele que busca realizar com paciência. E a paciência, certamente, é a virtude daquele, né, paciente que consiste em suportar dissabores e infelicidades. É um estado de resignação, muitas vezes, uma capacidade de persistir numa atividade, numa tarefa, num compromisso que é difícil. É ter calma, ter paciência é ter calma para esperar o que vai tardar. Então, é lidar um pouco com o tempo. Nesses tempos tão difíceis pelos quais estamos atravessando, o tempo do imediatismo, o tempo do rapidinho, que as minhas filhas, quando eram mais jovens, adolescentes, quando queriam fazer algum tipo de interferência, diziam: mãe, rapidinho, rapidinho. Então, para significar que eu vou falar rápido e você me atenda rápido, não é? Então, o tempo, esses tempos, né? E agora, com essa era da informática, da internet, essa era cibernética, na verdade, ela nos coloca pressionados, muitas vezes pressionados, meio escravos dessas tecnologias todas, que, é claro, são necessárias, é o progresso do homem, mas até o áudio do WhatsApp agora está acelerado. Então, você, para descartar o que o outro está dizendo, você põe lá não sei quantos segundos a mais e aquilo passa rápido. Então, é tudo muito rápido. Nós perdemos um pouco essa consciência de estar no momento presente, com a mente no momento presente. Muita ansiedade. Para ser paciente, a ansiedade tem que ser tratada, que muitas vezes ela é doença. Ela é doença. E para que possamos exercer a paciência, cultivar essa virtude, que ela também não está só sendo tratada no campo moral religioso, mas também como uma doença emocional, também uma desarmonia, uma busca de autoconhecimento. Quando estamos no auge da impaciência, numa crise muito forte, temos que buscar recursos da ciência,
da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, porque já estamos já nessa crise de ansiedade, que está, inclusive, acometendo muita gente nesse momento. Essa virtude, né, mas também uma necessidade muito grande que o homem tem para ter saúde e harmonia física, psíquica e espiritual, é uma busca e é um trabalho que nós vamos fazendo ao longo do tempo para que esse amadurecimento, para que essa nossa capacidade de ter resiliência, de usar a razão, de ponderar ou de aceitar algumas aflições e intempéries que acontecem na nossa vida, que sem paciência é mais difícil de atravessar. Imagine uma doença longa, que vai ter cura em muitos casos, mas a nossa impaciência, a nossa imprudência dificulta, inclusive, o trabalho de cura. Tem uma conceituação também da psicologia, um trabalho que nós pegamos aqui de uma psicóloga chamada Ana Sofia, que ela diz o seguinte: paciência é a capacidade de se manter equilibrado emocionalmente, de não perder a calma ao longo do tempo. Porque às vezes a gente começa bem, mas depois vamos nos exasperando, né? Então essa capacidade de passar por frustrações, por limitadores, passar por expectativas, quer dizer, quebras de expectativas, tudo isso vai requerer essa paciência. Também com relação ao outro, né? Nós termos a paciência com as nossas dores, com as vicissitudes, mas também com aquelas que vêm das nossas relações, né, dos ambientes. Então, essa capacidade de suportar dificuldades, que é necessário. Precisamos nos treinar para isso, inclusive treinar os nossos filhos, os nossos jovens, porque a vida vai nos oferecer frustrações. Ela vai nos negar alguns atendimentos de expectativas que temos. Vamos precisar perseverar, repetir, reiterar, parar para esperar. Isso é muito fundamental para a nossa vida, para a nossa evolução, né? Saber esperar para alcançar o que quer e de saber ouvir com calma, saber libertar-se da ansiedade. É o que a gente acabou de dizer, né? Fez-me lembrar uma história que seu Altivo contou aqui no Seara Fraterna, aqui no Rio de Janeiro, um centro espírita que eu sou trabalhadora e frequento. O seu Altivo, numa palestra, chegou a dizer o seguinte: ele tinha um colega de trabalho, e esse colega de trabalho era uma pessoa muito repetidora das mesmas coisas, muito revoltado, muito inconformado com a sua vida. E as pessoas, os colegas de trabalho, ficavam evitando ele. As pessoas fugiam quando ele se aproximava. Então, seu Altivo dizia que na hora do almoço todo mundo fugia e ele então se sentava ao seu lado e contava as mesmas coisas, as mesmas querelas familiares, etc. E seu Altivo, com aquela paciência, um dia disse: olha, eu vou te perguntar a sua religião e eu vou te dar um endereço de um lugar que vai poder te ajudar um pouco. Ele ficou assim, resistente e tal, mas pegou lá o cartãozinho lá do Leon Denis e lá foi ele. Então frequentou e etc. Eles se aposentaram, cada um tomou um rumo. Um belo dia, seu Altivo chega na casa e se depara com o espírito em pé na porta. Ele: fulano, você aqui e tal. Ele disse: estou aqui há muito tempo. Eu, graças àquelas vindas minhas aqui, eu descobri que eu não morri. Eu morri lá na Avenida Brasil e vim andando até aqui. Cheguei aqui muito cansado, mas me atenderam, me acolheram
e então eu estou aqui. Mas olha, você não vai poder ficar aqui todo o tempo, tem outras possibilidades e tal. E ele diz: não, você não vai querer interferir no meu bem-estar, eu estou bem aqui. E aí a história continua, tem um desdobramento interessante, mas o que eu quis reiterar aqui é a paciência e o modo como o seu altivo trabalhou essa, essa dificuldade desse companheiro, né? E a recompensa, como diz o Evangelho lá no capítulo 9, essa recompensa, né? Essa recompensa por ele ter, né, na verdade, a vida vai fazendo os seus impositivos, ele tendo o dever de consolar, de apontar caminhos, como está lá no Evangelho. E o Evangelho também fala que a paciência é um exercício da caridade, é uma caridade muito louvável e que inserida na caridade está o perdão, porque na hora que esse companheiro chegava para fazer suas reclamações, repetir a mesma coisa sempre, etc., é um movimento de perdão. Por quê? Porque aquele que está ao nosso lado, fazendo aquilo de sempre, quem tem mais condição, quem está mais equilibrado, quem pode usar a razão, quem pode trazer seus conhecimentos, são os testes, né? Que está dito lá. É o teste para a nossa paciência, mas também diante dos sofrimentos do outro, né? E é um teste também para os nossos sofrimentos. A paciência, ela é chamada a se apresentar. E a impaciência, que seria exatamente o seu contrário, com essa capacidade que a pessoa tem de sofrer sem se desesperar, o paciente faz. O impaciente faz exatamente o contrário. Diante de uma dificuldade, de uma moléstia, diante de uma adversidade, de uma frustração, ela se desespera, ela se irrita, ela fica irresignada e irracível até. Tem muita pressa, o impaciente tem muita pressa para atingir o objetivo, tem uma ansiedade enorme, uma sofreguidão. É um estado de desassossego até, né? Que impede esse repouso, essa paz, essa tranquilidade. A impaciência também como um estado de irritação, de aborrecimento. Isso é uma definição, inclusive, dos dicionários. Pensar isso, e aí vamos pensar na mensagem que o Leon Denis traz para nós, dizendo da paciência lá no livro Depois da Morte. Ele diz o seguinte, que a paciência é uma qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Mas não é para apagar de nós qualquer sensação ou nos tornar indiferentes. Não é para isso. Não é esse o exercício. O que há é que, entendendo o que está vindo, nós entendemos também que tudo passa. Tudo passa, porque tudo é transitório, né? Nessa existência que a gente está. Tudo é transitório, que nós temos um horizonte além. Pensar no que estamos construindo agora para frente, não só para depois da morte, mas para amanhã, que amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, se aqui estivermos ainda sorvendo dessa sublime oportunidade dessa encarnação, que a gente possa ter essa paciência para que nós possamos nos conduzir melhor, estarmos mais apacentados. E aí o Leon Denis diz para nós que a paciência nos conduz à benevolência, porque é esse estado mais asserenado, mais equilibrado, esse autocontrole, esse modo vivendes mais ciente das suas responsabilidades, de quem é, onde está e para onde vai, faz refletir
na nossa vida diária. Então, nos traz sentimentos inspiradores para resistir, para termos resiliência, para termos perseverança. Estamos buscando isso todo o tempo. Então, aquele que ainda não consegue, aquele que é muito reativo, aquele que é explosivo, que é impaciente mesmo, ainda não entende que simpatia atrai simpatia e que a indiferença pode engendrar o amargor. Outra questão interessante, né, é a ideia de que a gente usa muito essa expressão, e o Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, ele diz que nós, às vezes, nos expressamos dessa maneira: perdi a paciência. Perdeu nada, não tinha. A gente não perde aquilo que a gente não tem, né? A gente perde o que tem. Enfim, mas eles, quando alguém está nesse estágio, o Vinícius diz que ela está exasperada, pode praticar desatinos e blasfemar e etc, etc. E esse patrimônio que a gente busca, que nós todos buscamos, né? E que vai nos trabalhando para as relações de nós para conosco. Hoje mesmo nós lemos aqui, numa atividade da nossa casa, nós lemos no livro Pão Nosso uma lição que se chama Altar Interno, uma referência que Paulo faz, né, que nós edificamos altares em templos suntuosos, florimos e etc., e para cultuar, fazer o culto exterior. O Emmanuel vai, através do Chico, vai dizendo essas coisas para nós, e aí ele diz o seguinte, que conquanto o altar que nós precisamos edificar é o nosso altar interno, precisamos iluminar, precisamos ter esse lugar sagrado dentro de nós para que possamos exalar essa paz, buscar essa tranquilidade e ter essa consciência. Então, todas as vezes que a gente se reporta a esse altar, em meditação, em oração, em cultivo de virtudes, em busca de virtudes, todas as vezes que nós trabalhamos isso, é com paciência que vamos trabalhando isso. E aí nós entendemos também que a paciência, as virtudes, o exercício dessas virtudes, elas têm qualidades, elas variam com o tempo e elas variam de pessoa para pessoa. Cada um tem o seu modo, o seu momento, né, de estar mais ciente, mais consciente para o exercício dessa virtude. Então, esse é um trabalho e é um esforço que vai demandar tempo, né, mais ou menos longo, né? Nós vamos ter um tempo. Às vezes as dores nos impõem esse exercício, né? Nós vamos treinando e vai nos sendo imposta um chamado, vai sendo imposto um chamado para a gente pensar que a nossa paciência ela pode estar em construção ou em reforma. Qual é o nosso estado nesse momento? Estamos começando a elaborar isso? Estamos botando os primeiros tijolinhos? Estamos construindo essa paciência, essa virtude dessa maneira? Ou já temos alguns ensaios, ela já está mais ou menos edificada e agora a gente está melhorando, estamos burilando, estamos melhorando a mobília, estamos reformando esse imóvel. É uma metáfora muito interessante. E aí a gente vai pensando, por exemplo, em coisas do cotidiano, né? Eu me lembro que a filha mais nova, ela me tirava a paciência todo o tempo, porque mais, se já tenho impaciência, tinha muito mais, né? Então, ela ficava repetindo, ela pedia as coisas e perguntava as coisas e repetia incessantemente. Foi alguém que me educou
sobremaneira. Silenciar, esperar, não responder de imediato, porque ela queria muitas respostas e queria sempre as permissões, né? Quando ficou adolescente, então, só queria ouvir sim, né? Então, aquele momento de ouvir, dizer mais tarde eu respondo, mais tarde eu respondo, foi um grande exercício isso, foi um grande exercício, um espírito que veio para me educar. Aliás, elas vieram para me educar. Eu penso também, tem uma imagem assim daquelas pessoas que estão na estrada, né? Aquela porção de caminhão, todos eles enfileirados lá e o motorista imprudente tentando passar, e a gente fica fazendo prece para ele ir com Deus e não se acidentar, porque aquilo chega a nos preocupar, não é? Então é uma impaciência, uma imprudência muito grande, né? Esse trato com o tempo, essa falta de consciência temporal, né? O que são 2 minutos, 1 minuto, o que seria valiosíssimo uma vida perdida entre aspas, né? Uma pessoa desencarnar e levar tantas outras a sofrer e tudo por uma imprudência, né? Uma pressa, uma impaciência, porque a velocidade está baixa e ele estava numa velocidade alta, o seu carro é potente. Essas coisas que nós nos perdemos, a gente perde muito tempo com isso. Outros movimentos interessantes, né? Eu penso numa imagem assim, de um filho alimentando uma mãe ou um pai que está acamado, né? E o neto a assistir. E aí é um exemplo sublime, mas tem aqueles outros que reclamam, que blasfemam, né, diante de um passo muito lento daquele avô e daquela avó, e a criança assistindo isso, né? Olha a responsabilidade, né? Nós também vamos envelhecer e vamos precisar da paciência daqueles para os quais nós demos exemplos que não eram tão edificantes assim, né? Esse tempo, né? Esse trabalho, esse trato com o tempo, né? Então, pensar num relógio, né? Quando eu punha as filhas de castigo, né? 2 minutos depois eu botava um despertadorzinho assim no móvel e disse, olha, sentado aí só sai quando o ponteiro, quando elas ainda não sabiam ver a hora. E a mais nova logo dizia, puxa vida, esse relógio não anda, eu já estou cansada, não tinha passado nem 2 minutos. Mas isso é uma criança, né? Quantos de nós adultos ficamos assim muitas vezes, né? Precisa de um tempo, de um momentinho, e aí com a nossa ansiedade, com a nossa impaciência, já queremos atravessar o espaço, o tempo do outro, né? Também a gente pensar nas filas, né? Nas filas. Agora mesmo a gente vê as filas da vacina, muitos aposentados, que não é o meu caso ainda, mas meu caso por idade, não de aposentado, que ainda trabalho. Mas a gente vê na fila pessoas aposentadas a reclamar porque está esperando, porque está demorando, e que não tem tanta coisa assim para fazer depois, né? É uma impaciência. É um exemplo de impaciência. E dei um exemplo lindíssimo. Um dia eu saindo para trabalhar, me deparo com o seguinte quadro. Um senhor numa cadeira de rodas, um homem vestido de branco empurrando a cadeira, provavelmente um enfermeiro ou cuidador ou coisa parecida, e uma senhorinha ao lado acompanhando. E aí, na hora que eu vou me aproximando, ela chama pelo nome o moço que estava conduzindo a cadeira e disse, mais devagar, porque você não está permitindo que eu continue segurando a mão dele. Então, a cena era ela de mãos dadas com o cadeirante, seu esposo, seu companheirinho querido, e ela pedindo paciência ao profissional para reduzir o passo para que ela pudesse seguir ao lado do companheiro de mãos dadas. E eu parei e disse, ganhei meu dia.
Isso para mim é uma celebração, é a representação do amor e etc. E ela diz assim: ah, ele é um querido, ele é um grande amor. Enquanto ele estiver aqui, eu quero dar o melhor que eu tenho para ele. E a minha mãozinha dada para ele é também um modo de eu me permanecer alegre, porque nós estamos fazendo esse contato aqui com a mão, de mãos dadas e tudo. E aí eu estou pedindo a ele aqui para ter paciência, né, minha filha? Nós precisamos ter muita paciência uns com os outros. E ela me deu aquela lição maravilhosa que eu carreguei e carrego até hoje. Isso tem uns 2 anos mais ou menos, e foi uma cena assim linda, né? Do amor, da continuidade, do afeto, do respeito, né? E também daquela autonomia do idoso de dizer o que quer, dizer que ela tem paciência e ele, muito mais moço, precisava ter fazendo o seu trabalho. Enfim, o Chico Xavier diz para gente que evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Então, falando dessa perspectiva que nós temos, né? Nós já vivemos, passamos por outras existências, porque a vida é uma só, e que ainda teremos tantas outras. Então, para não ficar impaciente, para ter essa calma, ter esse equilíbrio, de entender. Então, quando nós compreendemos sobremaneiras que estamos temporariamente aqui, que precisamos viver esse momento presente, dele, com as experiências pretéritas, evitando e corrigindo o passado, no presente, e construindo um futuro diante da evolução, do trato conosco mesmo, do respeito por essa oportunidade, toda essa consciência é que vai nos colocar num melhor futuro. Então, presente, a paciência para tratar é uma virtude para ser muito bem cuidada e exercitada no presente, no agora. O livro de Provérbios diz que paciência vale mais que valentia. E dominar a si mesmo vale mais do que conquistar uma cidade. Outra impressão ainda sobre o que a gente sente e como a gente age. Então, o que sentimos e o que reagimos mostra quando nós somos tão impacientes. Então, sentimos uma intolerância e como é que a gente reage? Com agressividade. Irritados, como é que a gente reage? Com explosão, com fúria, com intolerância. Então, a gente fora de controle, a gente vai agir de forma impulsiva e sem pensar. E aí é a história do intempestivo, está agindo fora do tempo, né? Não está sintonizado. Então, esses sentimentos, com isso, o que vai surgir em nós? Inconvenientes de ordem física, mas também de ordem espiritual. Quando estamos muito impulsivos, nós vamos, à medida que vamos refletindo sobre isso, para tratar disso, passa por um caminho que a doutrina nos ensina, que nós somos uma alma, né? Um princípio inteligente, com pensamento, vontade e senso moral. Que nós temos um corpo, esse invólucro que põe o espírito para o mundo exterior, para agir, para se movimentar. E o perispírito, que é esse corpo fluídico, leve, imponderável, que nos serve de laço intermediário entre o corpo e o espírito, e todo mundo sabe muito bem o que é isso. Mas a questão toda é que esse nosso sistema, o nosso sistema nervoso e as influências que as emoções trazem para esse nosso sistema. Então, as nossas emoções fazem, por exemplo, vasoconstrição, ficamos tensos. Então, o sangue some do rosto, ou fazemos dilatação e ficamos rubros.
né, por emoções, ficamos corados, vermelhos, etc. E aí, imagina esses estados de agressividade, de ódio, de irritabilidade, o que eles fazem conosco? Eles não só influem na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções, mas também no nosso corpo. E aí vamos pensar também na suprarrenal, né, que ela elabora adrenalina, e aí o que isso acontece? Ela lança adrenalina no sangue, porque essas emoções podem causar taquicardia e tremor, aumento da pressão arterial, aumento da sudorese, a gente demonstrando com isso que as nossas emoções interferem no nosso corpo físico, nos adoecem. Então, ter paciência, buscar isso, trabalhar a paciência, tratar disso, como é que a profilaxia, quer dizer, o tratamento disso como seria, né? Pensar e agir de forma que a gente entenda que somos um corpo, que somos um espírito imortal e que essas emoções, primeiramente, interferem nesse campo emocional, vai interferir no perispírito, nos nossos centros de força, depois elas vão invadir o nosso corpo físico e as nossas células e etc. Então, esse corpo, esse organismo físico, esse organismo perispiritual, eles vão absorvendo esses elementos de degradação e vão corroendo os nossos centros de força. Mas nós estamos falando de paciência, que a gente está dizendo que as emoções, elas interferem na nossa harmonia mental, emocional, espiritual e física. Quando estamos desequilibrados, como a gente viu, essa ideia de que em desarmonia, com taquicardia, etc., nós abrimos campos, inclusive, para que pensamentos, energias de terceiros possam também contribuir ainda mais para a nossa desarmonia e para a nossa aflição, né? Para a nossa impaciência, para a nossa intolerância. Né? No livro Missionários da Luz, o instrutor Anacleto, ele explica para o André Luiz, né? Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, como a gente acabou de dizer. Não é? Então, se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu disciplina das emoções, se alimenta de paixões que a desarmonizam com a realidade. Então, olha o nosso compromisso, né? Se a mente encarnada ainda não adquiriu a disciplina. Então, que inconvenientes são esses, oriundos da nossa impulsividade? O Mateus diz para nós, bem-aventurados os brandos, e os mansos e pacíficos, né? Os brandos e pacíficos, porque ele fala de herdar a terra, porque era a ideia daquele povo, né? Eles queriam mesmo, eles precisavam da terra para viver, mas na verdade essa terra ela é uma metáfora, né? Na verdade quer dizer que era esse território interior, né? Possuir a si mesmo, Então, quem tranquiliza a si mesmo, as suas emoções e o seu ambiente interno, o seu altar interno sendo edificado, sendo reformado, né? Ou sendo construído. Lucas diz, é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Feliz o homem que suporta com paciência a provação,
que uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. E aí é a fala do Tiago. Nós, nesses momentos e nessas dificuldades, né, o Mahatma Gandhi diz que perder a paciência é perder a batalha. E a batalha contra nós mesmos, né? É aquela luta que a gente trava internamente. Nos momentos de graves, use a calma. Essa é uma mensagem que nós retiramos do livro Pão Nosso. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Essa paz que nós almejamos, né? Nós vamos lutar, porque a luta faz parte, mas viver em estado de guerra é em estado de intranquilidade, em estado de impaciência, estado de intolerância. Não há paz, não há paz. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, mas é um poder que irradia. E não dá para fingir que é paciente. Não dá para fingir, porque isso isso sai naturalmente. É um exercício, é um contínuo, né? É um contínuo. E para agir com calma, para que a gente possa ter agir com essa calma, que é o exercício da paciência, para exercitar a paciência, vale a pena não esquecer que é secundário para a vida da alma, porque tudo que vai ficar sobre o pó do mundo. Então, pensar o que é primordial. Está no campo da materialidade ou está no campo dessa edificação desse altar interno? Jesus recomendou que não nos atormentássemos pela posse do ouro e que a cada dia bastava os seus problemas. Portanto, essa consciência, esse exercício. Não deu hoje, vamos fazer amanhã. Claro que eu estou ouvindo o que eu estou dizendo. Então, devemos pensar que o corpo físico é emprestado para nós enquanto estamos aqui com os divinos objetivos do progresso. Nós estamos aqui numa caminhada. Nada vai se perder pelo uso da calma. Nada se perde, nada você perderá pelo uso da calma na sua trajetória. Longe de alimentar a ideia materialista de que tempo é dinheiro, você começará a pensar que fundamentalmente tempo é oportunidade e que você deverá aproveitá-la para o melhor. Seja qual for a situação cotidiana, o convite à ação, à tomada de atitude, faça-o com calma, com muita calma, e aguarde os resultados excelentes em clima de paz. O Lenine, um compositor, ele vai dizendo que a vida não para e que a gente precisa ter paciência. A música diz que mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Então a gente entender isso, né? Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso e faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. É isso, a gente entender e celebrar cada movimento nosso, né? O que a gente precisa para perceber que essa vida, essa oportunidade é tão rara? O que nós temos que fazer para essa busca, não é? Às vezes até um tratamento se estamos em crise de ansiedade, por exemplo. Mas tem umas orientações, né? Autoconhecimento. Sem saber quem somos, por que estou sentindo isso, por que isso me irrita, por que eu estou com tanta pressa, o que hoje eu posso construir
E qual o primeiro passo que eu posso dar hoje e amanhã eu concluo, não é? Ter o que está na nossa capacidade, o que a gente pode realizar, qual é a expectativa que eu tenho com relação a mim e não entregar essas expectativas ao outro. Reforma íntima. Isso é fundamental para o exercício desse autoconhecimento, a busca da virtude e a busca da paciência. Dominar os próprios impulsos. Esforço e persistência. Disciplina, sabedoria e compreensão. O Evangelho, no capítulo 9, o item paciência, tem uma mensagem de um espírito amigo que diz o seguinte: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Então, meus amados, meus queridos, que o Mestre Jesus abençoe a cada trabalhador, a cada companheiro, a todos que estão ouvindo, muita saúde mental, emocional, física e espiritual, muitas bênçãos, muita paciência, muita luz e muito obrigada. Faça